Falando durante os últimos 2 domingos sobre o Espírito Santo. Nós temos tido a reunião de oração, nós temos ministrado a respeito disso nos últimos 2 domingos. Eu estou encorajando o povo a ler o livro Aviva-nos Novamente o Senhor. E o desejo é que a leitura do livro, a gente falar sobre o Espírito Santo, leve a igreja a um relacionamento mais profundo com o Espírito de Deus neste ano de 2013. Nós falamos a respeito da pessoa do Espírito Santo, que Jesus chama de outro consolador. Outro consolador, outro igualzinho a ele, consolador, paracleto, aquele que está do nosso lado. E nós gastamos um domingo falando sobre o ministério do Espírito Santo, que o Espírito Santo veio para nos ensinar, ele veio para nos ajudar, ele veio para falar conosco, ele veio para glorificar Jesus, ele veio para convencer. E a gente tem que ter cuidado para não extinguir o Espírito Santo, para não entristecer o Espírito Santo, porque quando o Espírito está agindo na nossa vida, é sempre para o nosso bem. Quando o Espírito Santo está agindo na nossa vida, é sempre para nos levar mais perto de Cristo. Eu me lembro que quando era 1982, alguns de vocês nem nascidos eram em 82, porque tem muita gente nova aqui, mas muitos de nós éramos. E 82, meus pais vieram para a América em 81 e eu me casei em 83, então sei que foi em 82, eu estudava em Anaheim, na Califórnia, lá no sul da Califórnia. Era o meu último ano, eu ia me formar em maio, era mais ou menos por volta de janeiro, fevereiro, e eu tinha um carro. E o meu carro, nós tínhamos, o apelido dele era Leprosinho. Eu já falei do Leprosinho para vocês. E a razão era que era Leprosinho, porque a tinta descascava. Então eu estava descascando, a porta tinha 2 cores. Então a gente carinhosamente chamava de Leprosinho. E eu viajei com o Leprosinho de sul da Califórnia para Hanford, onde nós morávamos, que é no centro da Califórnia, ao sul de Fresno. Uma viagem de mais ou menos 4 horas de viagem. E eu ia sexta-feira para casa, onde meus pais moravam, ficava com eles no culto de sábado e de domingo, e na segunda cedo eu pegava o carro e voltava para estudar. Quando eu cheguei em Hanford, o Leprosinho me deu um problema qualquer e eu sabia que eu não podia voltar com ele. E meu pai tinha ganhado um carro da igreja e era um station wagon. Station wagon é uma perua grande. Naquela época, a station wagon para os americanos é igual o SUV é para os americanos hoje, para o dia de hoje. Todo mundo, toda a família tinha uma station wagon grandona e era uma station wagon usada. E eu falei, pai, eu preciso estar na aula às 8h30, eu vou ir com a station wagon, vou deixar o Leprosinho aí para o irmão dar uma olhada. Peguei a station wagon, mais ou menos 4 da manhã, saí para chegar no sul da Califórnia às 8h30. Descendo, subi a Grapevine, que é aquela serra, e descendo então, quando estava quase chegando na escola, mais ou menos 2, 3 quilômetros da escola, a luz vermelha acendeu. E naquela época não havia engine light, era simplesmente uma luz vermelha. Quando ela acendeu, dizia algum problema com o carro. E eu olhei então a temperatura e vi que ele estava esquentando. E na minha mente eu disse, são 8 horas da manhã, eu tenho que chegar às 8h30. Se eu parar, eu não chego na hora, eu tenho prova hoje. Então, só faltam 2 milhas, você está pertinho. Tem 3 saídas ou 4 saídas, eu vou chegar, para no estacionamento e depois eu cuido do carro. E eu tentei um pouquinho mais. E o carro, o motor esquentou e o carro parou, eu tive que parar. 8 horas da manhã na estrada de Los Angeles, parou porque o motor aqueceu demais e o motor arrebentou. Para encurtar a história, perdi a aula, perdi a prova, o carro quebrou, não tinha dinheiro e fiquei enrolado ali. Por quê? Porque a luz vermelha acendeu e eu não quis ouvir, até que era tarde demais. A luz do Espírito Santo é exatamente assim. Ela acende dizendo, você está indo para o caminho errado. Você está fazendo errado. O que você está fazendo vai levar você à destruição. Mas você não presta atenção. Diga, não, vou só mais um pouquinho. Quantos sabem do que eu estou falando? Vou só mais um pouquinho. E o que acontece é que é tarde demais. E aí você se queima. Aí você machuca. Aí você destrói a sua vida ou às vezes destrói a vida de outras pessoas. Cuidado. Ouça o Espírito Santo de Deus. Deixa o Espírito Santo te convencer. Não extingua o Espírito Santo. Não apague o fogo do Espírito Santo. Não entristeça o Espírito Santo de Deus. Semana passada, e eu quero falar sobre isso, eu quero a atenção de todos, eu falei sobre ser cheio do Espírito Santo. Nós falamos sobre o batismo com o Espírito Santo. Nós falamos sobre a necessidade de ser batizado com o Espírito Santo, de ser cheio do Espírito Santo, que é a promessa do Pai.
Agora, amados, como é que eu posso saber que uma pessoa está cheia do Espírito Santo? Como é que eu posso saber que uma pessoa foi realmente batizada com o Espírito Santo? Nós, pentecostais, usamos as manifestações espirituais e físicas para determinar que uma pessoa foi cheia do Espírito Santo. Então, a maioria de nós acha que, e não está errado em dizer que, uma das formas, embora não a única forma que uma pessoa foi cheia com o Espírito Santo, é quando ela fala em línguas. Então, quando uma pessoa, a gente ora por uma pessoa, e ela é cheia do Espírito Santo, ela começa a falar numa língua que ela nunca falou antes. É uma forma da gente saber que essa pessoa recebeu o batismo com o Espírito Santo. Algumas pessoas manifestam de outra forma, profecia, qualquer um dos dons espirituais, embora a mais comum é o dom de línguas. Mas existem outras manifestações importantes do Espírito Santo, manifestações que são importantes. Por exemplo, como é que eu posso saber que uma pessoa é batizada com o Espírito Santo ou cheia do Espírito Santo? Às vezes, existem manifestações físicas, como, por exemplo, pessoas que choram, pessoas que riem, pessoas que caem embaixo do poder. O nosso problema como crente é que a gente quer determinar que uma pessoa foi cheia do Espírito Santo baseado em manifestações, através de sinais físicos ou até mesmo espirituais, que uma pessoa foi cheia do Espírito Santo, foi batizada com o Espírito Santo. E, por favor, entenda o que eu estou falando. Eu creio no falar em línguas. Eu creio que é um dos sinais mais importantes e evidentes. Mas nem sempre na Bíblia, eu falei um pouquinho sobre isso na newsletter da igreja, nem sempre na Bíblia, quando menciona que uma pessoa foi cheia do Espírito Santo, é acompanhado de sinais ou manifestações. Eu vou dar 3 exemplos na minha própria vida. Eu fui criado numa igreja batista, e na igreja batista nós criamos que uma pessoa era batizada com o Espírito Santo quando ela aceitava Jesus, e era confirmado quando ela era batizada nas águas do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando o poder de Deus entrou na nossa igreja e nós fomos renovados, era o termo que a gente usava na época, nós saímos da igreja batista e fomos para a Assembleia de Deus. E eu me recordo, numa terça-feira, em 1974, eu tinha 13 anos de idade, era culto de doutrina na nossa igreja, pastor Túlio Barros Ferreira, Assembleia de Deus em São Cristóvão, no Rio de Janeiro, ele pregava. A igreja tinha mais de 3.000 pessoas cheias. E ele convidou todas as pessoas que queriam ser cheias do Espírito Santo, batizada com o Espírito Santo. E eu me recordo que ele chamou à frente, e eu olhei, e tinha muita gente na frente, eu estava na galeria da igreja, não tinha como descer, e eu me ajoelhei. E o irmão que estava do meu lado impôs as mãos sobre mim, e naquele dia eu fui batizado com o Espírito Santo, aquele dia eu fui cheio do Espírito Santo. E eu me recordo que quando eu abri minha boca para louvar a Deus em português, saiu uma língua diferente. Era como se eu tivesse alguma coisa na minha boca se encheu, como se você botasse uma fruta, um ovo inteiro na sua boca, a minha boca se encheu, eu senti a presença de Deus, e eu falei em línguas e tenho falado em línguas desde então. Eu falei em línguas, eu fui batizado com o Espírito Santo. 5 anos se passaram, 1979, eu estava aqui na América, chegado 1 semana estudando numa escola de ministério em San Diego, na Califórnia. E com 1 semana eu queria ir embora, porque eu estava com saudade de casa, não falava a língua, não falava inglês, não entendia espanhol. E deprimido, triste, querendo voltar ao Brasil, eu entrei numa sala de oração e eu tive uma experiência com Deus que eu nunca me esqueci. Foi uma das experiências mais marcantes na minha vida. Eu tinha 17 anos de idade. E eu me lembro que eu me ajoelhei perante o Senhor. E Deus falou comigo de uma forma tão linda, uma voz não audível como essa que eu estou falando com você, mas a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus, e naquele dia eu fui cheio do Espírito Santo. A presença de Deus invadiu, até mais forte do que quando eu fui batizado com o Espírito Santo em São Cristóvão, no Rio de Janeiro. Naquele dia eu não falei em línguas, naquele dia eu não chorei, naquele dia eu não caí embaixo do poder, foi somente uma presença forte do Espírito Santo, mas eu não tenho dúvida nenhuma que naquele dia eu fui cheio do Espírito Santo. Foi o dia que Jesus me chamou, foi o dia que eu fui chamado para o ministério, foi o dia que Deus falou de coisas que aconteceriam na minha vida, coisas que já aconteceram, estão acontecendo e algumas ainda acontecerão. Eu fui cheio do Espírito Santo. 6 meses depois, estávamos no final do dia da escola, Milson estava lá presente, ele também estudava conosco ali, e por coincidência divina, hoje nós estamos na mesma igreja,
Eu me lembro o dia, porque era o dia do aniversário da minha mãe, 12 de julho de 1979. No dia anterior, 12 de julho, era a nossa formatura da escola de ministério. No dia 11, nós tivemos um culto tremendo. E naquela época, Morris Cirulo era o presidente da escola. E ele então andava no meio dos estudantes para que a gente, antes de se formar, fôssemos cheios do Espírito Santo. Eu já tinha sido cheio do Espírito Santo em 1974, quando fui batizado com o Espírito Santo e falei em línguas. Eu já tinha sido cheio do Espírito Santo 6 meses antes, quando eu tive um encontro com Deus na sala de oração. Mas naquele dia, ele orou de uma forma especial. E eu me lembro que eu estava em pé, eu estava com meus olhos fechados e ele passou por mim e disse: seja cheio do Espírito Santo. E eu me recordo como se fosse hoje, que eu não tive força nos meus pés. Eu caí embaixo do poder, em pranto, e fiquei caído e prostrado por... não sei se foi hora, mas parecia horas na presença de Deus. Foi algo tremendo. Então, na minha vida, eu posso dar 3 exemplos, e poderia dar vários outros exemplos para vocês, de momentos em que houve manifestações e momentos que não teve nenhuma manifestação do Espírito Santo, mas eu fui cheio do Espírito Santo. E eu estou mostrando para vocês que o enchimento do Espírito Santo é algo contínuo. Efésios 5,18 diz: continue sendo cheio do Espírito Santo. Eu não tenho dúvida nenhuma que um homem como Billy Graham é um homem cheio do Espírito Santo, embora eu nunca soube de alguma coisa pública. Eu tenho lido a respeito deste homem, respeito este homem. Quando este homem partir para a glória, que deve estar breve, será uma grande perda. É um homem que marcou o século passado, marcou uma geração. Não tenho dúvida nenhuma que esse homem é um homem cheio do Espírito Santo, embora nunca soube de haver na vida dele uma manifestação pública de falar em línguas, cair e etc. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que ser cheio do Espírito Santo é mais do que uma manifestação. Ser cheio do Espírito Santo é mais do que uma experiência. Ser cheio do Espírito Santo é um estilo de vida consistente. Paulo, em Efésios 5,18, ele coloca dessa forma. Ele diz assim: ser cheio do Espírito Santo está em contraste de estar bêbado com vinho. Estar bêbado com vinho é uma pessoa que não é cheia do Espírito Santo, é que está na carne. E ela vive uma vida dissoluta, uma vida entregue às suas paixões. Mas e quando Paulo diz assim, Efésios 5,18, mas vocês devem continuar sendo cheios do Espírito Santo. Qual é a evidência? Como é que eu sei que eu estou cheio do Espírito Santo? Paulo continua dizendo, verso 19, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, sempre dando graças ao Senhor. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que tem paz consigo mesmo, é uma pessoa agradecida, é uma pessoa que louva a Deus, é uma pessoa que tem a palavra de Deus na sua mente. Ele diz, submetendo uns aos outros, verso 21, no temor do Senhor. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem um relacionamento com Deus consistente, um relacionamento com si mesmo consistente e um relacionamento com seus irmãos consistente. Ela não tem medo de se submeter. Capítulo 5, verso 22. Marido, mulher, uma pessoa cheia do Espírito Santo é um bom esposo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma boa esposa. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, capítulo 6, é um bom pai. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é um bom filho, é um bom patrão, é um bom empregado. Ser cheio do Espírito Santo é um estilo de vida. Diga comigo, ser cheio do Espírito Santo é um estilo de vida. Isso me leva então à minha mensagem de hoje. E a mensagem de hoje tem a ver com essa pergunta: como viver pelo Espírito? Como a gente pode viver nessa dimensão do Espírito Santo de Deus? E nós vamos estar lendo Gálatas capítulo 5, se você quiser abrir a sua Bíblia. Todos os versículos que eu vou falar estão sendo projetados, então você não precisa de abrir a não ser que queira, mas se abrir, será maravilhoso. Gálatas capítulo 5, verso de número 16. Como viver pelo Espírito. Verso de número 16, Paulo diz o seguinte: por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Na verdade, o texto no original não diz vivam, diz ande. Porque no original, andar tem o significado de viver. Na época de Paulo, as pessoas não tinham carro como nós temos, não tinha locomoção pública como nós temos, trem, avião, ônibus, as pessoas andavam. E andar era algo que se fazia diariamente. Então, andar é viver. E ele diz assim,
eu quero implorar a vocês, vivam, andem pelo Espírito. O que quer dizer andar pelo Espírito? Andar pelo Espírito é ter uma vida controlada pelo Espírito de Deus. É ter uma vida dirigida pelo Espírito Santo de Deus. É ter uma vida com relacionamento com o Espírito Santo de Deus. E ele diz o seguinte: se a gente tiver uma vida dirigida pelo Espírito de Deus, olha o que ele fala: de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Carne é símbolo da natureza pecaminosa humana. Aquela parte humana que está abaixo do pecado, porque está manchada pelo pecado. Por mais lindo que são os nossos filhos, ou os nossos netos ou netas, nós precisamos de ensinar a eles a fazer o que é certo. Você não precisa de ensinar ao seu filho mentir, desobedecer, gritar, correr na igreja, aprende tudo sozinho. Mas nós temos que ensinar a ser educado, a falar obrigado, a se comportar, a respeitar a autoridade. Paulo está dizendo o seguinte: todos nós, e isso inclui crentes e não crentes, existe a natureza pecaminosa, que ele chama de carne. E ele diz o seguinte: se a gente vive pelo Espírito, a gente consegue vencer os desejos da carne. E no próximo verso, o verso de número 17, ele diz o seguinte: a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito que é contrário à carne. Estes estão em conflito, presente contínuo. Estes estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Preste atenção. Paulo diz que isso é independente de você ser crente ou não. Todos nós temos essa índole pecaminosa, essa natureza pecaminosa. Então, o desejo nosso é sempre fazer coisas que não são boas para nós. A carne não é necessariamente ruim, mas a carne descontrolada, a carne fazendo o que ela quer em excesso, sem equilíbrio, ela começa a lutar contra as coisas do Espírito de Deus. Por exemplo, nós sabemos, por exemplo, que estar na igreja cultuando a Deus é bom. Então a gente sai de casa num domingo pela manhã, apronta, prepara os filhos, vem para a igreja. A carne não quer isso. A carne prefere ficar sentado no sofá. A carne prefere fazer um churrasco e comer. A carne, ela tem desejos contrários, às vezes, às coisas do Espírito Santo de Deus. Isso está em conflito. Isso acontece no domingo, isso acontece na segunda-feira, em que você sabe que o Espírito de Deus está te dirigindo a você orar, a você ler a Bíblia, a você buscar a Deus, mas a carne nunca quer essas coisas. E é por isso então que a gente jejua, é por isso que a gente então ora, para que a gente possa abater a carne e fortalecer o Espírito. Preste atenção, muita atenção. Quando a carne está muito forte, o Espírito está sempre mais fraco. Quando o Espírito está mais forte, a carne está fraca. Não tem jeito de você ter os dois fortes. Ou um vai estar forte, ou outro vai estar forte. Então, quando o Espírito está forte, a carne enfraquece. Quando a carne está forte, o Espírito enfraquece. Isso é verdade na vida individual e também na vida da igreja. Então, por isso que eu trouxe a igreja e dirigi a igreja junto com os demais líderes a orar. É por isso que a gente leva a igreja a jejuar. A gente leva a igreja a amortecer a carne, a baixar a carne, porque a gente quer a carne mais fraca e o Espírito mais forte. E só tem uma forma de você fortalecer o Espírito: oração e busca de Deus. Aí você fortalece o Espírito. Então, essa luta é constante na igreja e nas nossas vidas. E Paulo diz o seguinte: a única forma de vencer essa luta é se a gente andar pelo Espírito de Deus. E ele vai dizer para a gente como a gente pode andar pelo Espírito Santo de Deus para vencer as obras da carne. Antes dele falar para a gente como a gente vence o Espírito, a carne, ele nos diz claramente um pouco mais sobre a carne. Ele diz o seguinte, ele diz, olha, verso 19, as obras da carne são manifestas. No inglês diz assim, são óbvias.
São manifestas. O original diz, são óbvias, dá para ver. E ele vai trazer uma lista, e a gente precisa de trabalhar nessa lista para que a gente possa viver em vitória. Você nunca vai vencer o inimigo sem você saber quem é o seu inimigo. E ele diz o seguinte, primeira, e a lista aí, irmãos, está em ordem de importância. Ou seja, são manifestas, são óbvias, e é a que acontece mais. A primeira é imoralidade sexual. A palavra no original é a palavra porneia, de onde nós tiramos a palavra pornografia. Qualquer tipo de imoralidade na área sexual. Fornicação. O que é fornicação? Sexo antes do casamento. Adultério. Sexo fora do casamento. Incesto. Sexo entre membros da mesma família. Homossexualismo. Sexo entre membros do mesmo sexo. A Bíblia diz que isso tudo são desvios sexuais, é imoralidade. Tudo isso na Bíblia é chamado de porneia. E a gente vê que isso é uma obra satânica. Sexo, irmãos, foi criado por Deus. Sexo é algo lindo quando é praticado baixo a aliança do casamento. Dentro da aliança do casamento, Hebreus 13 diz que é venerado, é santo, é entre marido e mulher, Deus se agrada, Deus não fecha os olhos quando o marido e a mulher estão tendo relacionamento, porque faz parte do seu plano, foi Ele que fez isso. Mas quando é fora da aliança do casamento, irmãos, é algo impuro, é algo sujo, é algo que o diabo usa. E ele usa isso então através da televisão, dos filmes, e infelizmente entra na igreja. Quando a igreja não está vigiando, começa a entrar. E a gente tem que estar entendendo isso. Na nossa igreja, e nós somos pastores dessa igreja há muito tempo, durante todos esses anos, a gente sempre tem detectado 3 demônios que de vez em quando se levantam para atacar a nossa igreja. São 3 áreas, e Deus já falou isso especificamente através de várias pessoas, e é sempre na área de lascívia, ingratidão e rebeldia. De vez em quando, um desses demônios se levantam, e nós como pastores estamos sempre olhando. E durante essa oração de 24 horas, e a oração daquela semana, claramente o Espírito Santo foi falando comigo, e eu conversando com a minha esposa em casa, no nosso devocional, que a gente tem que ter cuidado, porque o espírito da lascívia está se levantando. Durante a oração. E eu estou de olho. E esses espíritos, eles só param quando eles são encarados de frente. E eu estou aqui nessa manhã, em nome de Jesus, dizendo que a gente está encarando todo espírito de lascívia, em nome de Jesus. E a gente precisa de saber que ele vai entrando, irmãos. Vai entrando através da internet. É um homem preso na pornografia. E, infelizmente, tem muitos homens crentes presos à pornografia. E é possível de ter homens aqui nessa manhã ouvindo me falar. E você sabe quem você é. Não quero te envergonhar. E o propósito é não te envergonhar. Mas a pornografia está tomando conta de você. É aquele maligno, é obra da carne, imoralidade sexual. Às vezes, a falta de um bom relacionamento. Sabe, a maior proteção que você tem para o seu casamento, primeiro é Deus, seu compromisso com Deus, depois o seu compromisso com o seu cônjuge. E nós temos casais que não estão vigiando, casais que não estão tendo um bom relacionamento, que não investem no seu casamento, que não tem relacionamento um com o outro, físico, emocional, espiritual e sexual por muito tempo, abre uma brecha tremenda, e aí o diabo vem com imoralidade sexual. Isso tem que parar, isso não pode entrar. Mulheres, cuidado, não use o seu corpo, não deixe que o seu corpo seja instrumento de tentação para outros homens. Se vista bem. E é tão bonito uma mulher bem vestida, com sapato alto, maquiada, isso tudo é bonito. Mas preste atenção, o teu corpo está atraindo alguém, está fazendo alguém a pecar. Homens, a mesma coisa. Imoralidade sexual é um ato terrível da carne que a gente precisa de estar alerta, entendendo o que está acontecendo. Ele usa um outro termo, ele diz impureza. A palavra impureza no original significa pus de uma ferida, algo sujo. Impureza é tudo aquilo que é sujo, conversa suja, gracinha, conversa que não convém, piada suja, pensamento sujo, filme impuro, novela impura. Isso é obra da carne. Aí ele usa uma outra palavra interessante, ele usa a palavra libertinagem. E a palavra
libertinagem significa comportamento sexual ou lascivo irrestrito. É quando o comportamento é irrestrito, quando a pessoa não sabe limites. Tem gente que não sabe limites. A carne é assim, irmãos. A carne, ela não tem limite. Você dá um pouquinho, ela quer sempre mais. Você diz para ela, até em coisas comuns, a carne é assim, você come um pedaço de carne, ela quer sempre mais. Ela nunca diz, tá bom. Aí ela vai comendo mais. A verdade é que você não precisa mais, mas a carne diz, mas eu quero, é picanha, tá gostosa, tem gordurinha, mais um pouquinho. Você bebe um pouquinho, ela quer mais. Ela sempre quer mais, porque é irrestrito. Sem equilíbrio, libertinagem. Aí continua Paulo dizendo no verso de número 20, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções. Interessante essa lista. Idolatria realmente é fazer imagens, ídolos, como na época de Paulo eles faziam para os deuses, Deus Zeus, Deus Diana e etc. E depois, infelizmente, a Igreja Católica adota isso e faz imagens de santos, imagem de Jesus e a imagem de Maria. Isso tudo está errado porque é idolatria. Mas no dia de hoje, irmãos, idolatria ela entra como obra da carne de uma forma sorrateira. Idolatria é tudo aquilo que toma o lugar de Deus na nossa vida. Para homens, muitos homens, o esporte é uma idolatria para você. Você gasta 4 horas na frente da televisão vendo luta no Brasil. Você passa vendo luta do Brasil no meio da noite, mas não vem orar na igreja. Aquela luta se tornou uma idolatria. Eu, por exemplo, amo futebol americano e agora está jogando o meu time. E o meu time está jogando, é meio-dia. A carne diz, acaba logo e vai para casa. Mas o Espírito diz, não, tem coisa muito mais importante. Se eu deixo Deus por causa de um jogo de bola, seja a Copa do Mundo, irmãos, Brasil e Uruguai, Copa de 2014, vai terminar na hora do culto. Idolatria é se eu deixar para poder fazer isso. É idolatria, irmãos. Toda vez que alguma coisa toma o lugar de Deus na minha vida. Presta atenção, de acordo com a Bíblia, idolatria é toda vez que eu escolho algo ou alguém em vez de Deus. Quando eu deixo de ler a Bíblia para poder trabalhar, quando eu deixo de vir à igreja porque eu quero fazer outra coisa. Eu não estou falando de passeio, todos nós devemos passear, mas a questão é o seguinte, o que custa quando eu passeio? Se eu só abro mão do meu trabalho, se eu só abro mão da igreja de Deus, mas nunca abro mão do meu trabalho, ou das minhas coisas, o passeio, a pessoa está se tornando uma idolatria para mim. Isso faz parte da obra da carne. Ele continua dizendo feitiçaria. Interessante que a palavra feitiçaria no original significa uso de drogas, porque na época o uso de drogas estava conectado com feitiçaria. Então, feitiçaria é obra da carne em ocultismo, horóscopo, ler as mãos, falar com os mortos. Isso tudo é feitiçaria, obra da carne. É tentar tocar no sobrenatural com forma humana, pagando. Ou, obra da carne seria também feitiçaria no sentido de uso de droga indevida, que é um grande problema no dia de hoje, maconha e etc., e drogas e cocaína. Ódio. Aí você fala assim, esses pecados, usando o termo que a gente usa lá em casa, esses são pecados cabeludos. Fornicação, adultério, feitiçaria. Graças a Deus, pastor, eu estou livre de tudo isso. Mas aí você vai ver a lista, ódio. Ódio tem a ver, irmão, simplesmente com hostilidade com as outras pessoas. Discórdia tem a ver com intriga, contenda, ciúme. Diz assim, mas minha esposa é muito ciumenta. Obra da carne, é carnal. Meu esposo é muito ciumento, carnal. Mas é zelo. Zelo incontrolado é ciúme. E ciúme é obra da carne. Ciúme, presta atenção, a Bíblia diz que ciúme é um espírito que entra na carne. É desejo de controlar o outro. Mas ele me deu razão, ela me deu razão. É outra carnalidade aí. Mas o ciúme não justifica, uma carnalidade não justifica a outra. Quantos sabem o que eu estou falando? Diga amém. Então, uma carnalidade não justifica a outra. Então, zelo descontrolado, vontade de controlar as pessoas, insegurança. Ira, o que é ira, irmão? Temperamento descontrolado. Todo mundo luta com isso, irmãos.
Ah, não, eu sou uma pessoa muito controlada. Até que alguém pisa no teu calo. Até que alguém passa na frente de você. E a gente luta com isso. Ele diz, isso é obra da carne. Cuidado quando você estiver dirigindo o seu carro. Cuidado quando alguém estiver ministrando na sua vida. Cuidado quando alguém fala o que você não gosta de ouvir. Ira, egoísmo. Egoísmo já fala tudo. Desejo de só eu, para mim. O que eu posso conseguir para mim, para minha família. Dissensões. Dissensão é divisão. É quando a gente começa a criar panelinha, divisão, grupinhos. E a próxima é facções. E a palavra facções vem do grego airesis, que significa, da palavra em português, heresia. Mas não é só heresia, é facções baseadas em filosofias, em pensamentos. Então, quando as pessoas começam a dividir a igreja em facções baseadas em pensamentos filosóficos, seja político, seja social, seja em ordem até mesmo espiritual, e a gente começa, em vez de ter uma igreja unida, a gente tem uma igreja fragmentada. Isso é obra da carne. Aí no próximo versículo ele usa dizendo o seguinte, inveja, embriaguez e orgias. Interessante que a Almeida traduz glutonaria, a NVI traduz orgia. Por que isso? Porque inveja, para começar, é querer o que é dos outros. Puxa, ele conseguiu, eu não consegui, ele tem green card, eu não tenho, ele já tem carteira, eu não tenho, ele já está fazendo, eu não tenho, porque ele é melhor do que eu. Inveja, obra da carne. Em vez de se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Embriaguez, o que é embriaguez, irmão? Embriaguez é isso mesmo, é excesso de bebida. É não se controlar. Se você não consegue se controlar, não toca, não bebe. Porque embriaguez é obra da carne. A Bíblia diz que isso é feio. E orgia é... E a razão que é orgia e glutonaria numa tradução e outra, porque tem a ver com aquele tipo de relacionamento de um prazer descontrolado. Pensa nos romanos, você já viu o filme Romanos? E eles então se deitavam para comer e comiam demais, e ali eles viravam em prazer descontrolado e entravam em orgias. A comida, o estômago e o prazer sexual. E a Bíblia diz que isso é obra da carne. Mas aí Paulo fala alguma coisa tão tremenda. Ele diz assim, coisas semelhantes. Ele diz assim, a lista não completa. Tem mais coisas aí, coisas semelhantes. Que a gente sabe que a gente lida com isso no dia a dia. E preste atenção, por favor, olhe lá o que está escrito ali. Ele diz assim, eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Não, isso é sério. Isso é seríssimo. Quem pratica essas coisas não herdarão o reino de Deus. A lista é toda. Bem, duas coisas que eu preciso de explicar. Primeiro, a palavra praticam. Paulo claramente mostrou que todos nós lutamos com isso. Todos nós temos pensamentos de ódio, todo homem é tentado em alguma área, toda mulher é tentada em alguma área. Da lista das obras da carne, todos nós temos tentação em uma dessas áreas. Tentação é uma coisa, praticar é outra. Se uma pessoa cai, por mais terrível que isso seja, no pecado do adultério ou da fornicação, e ela reconhece e diz, tem misericórdia, pequei. Procura o pastor da igreja, não precisa de falar na frente da igreja. Na minha igreja no Brasil, quando eu fui criado, toda terça-feira os irmãos iam contar os pecados na igreja. Era triste, irmãos. E aí eles contavam, eu adulterei, e o pastor falou, quem quer perdoar? Perdoa, mas está em disciplina. A gente não faz isso. Mas de um lado a gente não quer expor as pessoas, mas de outro lado as pessoas é chamado, eu vou criar uma palavra, pecado encumbucado, pecado escondido, ninguém sabe, ninguém precisa de saber. Pecado tem que ser confessado, aquele que confessa e deixa, alcançará a misericórdia. Vacilou, pecou, vai para o pastor da igreja, vai para um líder assim, olha irmão, quero confessar, eu pequei, adulterei, estou preso nesse negócio, ora por mim. E aí você pode ser perdoado e pode ser transformado pelo poder de Deus. Agora, quando a pessoa peca e continua pecando, essa pessoa não vai herdar o reino de Deus. Oh, pastor, tem misericórdia. Fui tocar no vinho, de repente já não era mais um copo, era 2, 3. Fiquei bêbado. Pastor, ora por mim, eu quero ser livre disso. Me ajuda, pastor. Aí eu falo para você, não toca mais nisso, irmão. Vou te vigiar, vou te ajudar. Mas a pessoa disse, não, sabe o que? Deixa o pastor, ele fala o que quiser, mas eu vou beber mesmo. Eu vou tomar a minha cerveja. Aí, falei, Paulo diz assim, eu estou advertindo, quem pratica essas coisas não vai herdar o reino de Deus.
O que quer dizer não herdar o reino de Deus? Quer dizer que a pessoa vai para o inferno? Quer dizer que a pessoa não vai para o céu? Não é isso que o texto está dizendo. Quem somos nós para decretar quem vai para o céu e quem não vai? Nós não somos juízes, nós não somos Deus para dizer esse vai para o céu, esse vai para o inferno. Não. O texto está dizendo que quem pratica essas coisas não vão herdar o reino de Deus. O reino de Deus é o senhorio de Jesus Cristo. Não vai ter um relacionamento com Jesus Cristo aqui na terra agora. Não vai ter esse relacionamento com Deus da forma que devia ter. E é possível que isso leve essa pessoa à separação eterna de Deus no inferno. É possível. Mas uma coisa eu posso afirmar, quem pratica essas coisas não vão herdar o reino de Deus. Qual o outro lado da moeda? O outro lado da moeda são os frutos do Espírito. Paulo diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, é paciência, é amabilidade, é bondade, é fidelidade, é mansidão, é domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Mas vamos claramente olhar algumas dessas coisas. Vamos falar sobre amor. Gálatas 5, ele diz assim, mas o fruto do Espírito primeiro é amor. A palavra é ágape. E ágape significa amor incondicional. O que quer dizer isso? Lembra que é ser cheio do Espírito Santo? O fruto do Espírito é amor, é ágape, amor incondicional. Ágape é amar a Deus independente das circunstâncias. Eu vou servir a Deus quando tudo está bem, mas se estiver mal, eu vou continuar servindo a Deus. O meu amor para Deus é um amor incondicional, é parte do fruto do Espírito na minha vida. Segundo, ele diz assim, é alegria. A NVI traduz a alegria, a palavra no original é cara, e cara é uma palavra muito mais forte, muito mais bonita. Ela tem a ver com o desejo de uma pessoa de servir a Deus com força. Neemias coloca dessa forma assim, o gozo do Senhor é a nossa força. É algo dentro de você que diz o seguinte, continua firme. É algo dentro de você que diz assim, Mateus, sirva a Deus, porque há algo dentro de você que vai te dar força para você andar na presença dEle. É isso que te dá força. É isso que te leva lá à frente. É independente das circunstâncias. Por isso que eu não gosto da palavra alegria. Cara nunca é traduzido como alegria. A NVI falha aí. Porque alegria e felicidade é baseada em circunstâncias. Gozo é baseado no Espírito de Deus na sua vida. Aí depois terceiro ele diz assim, paz. O que é paz? Paz é um sentimento. A palavra no grego é a palavra eirene. Para a pessoa que tem o nome de Irene, é baseado nessa palavra que é shalom. É paz interior. Quando Filipe tinha 18 anos de idade, ele foi para Jocum, na Suíça, e passou 3 meses na Suíça e depois ele foi para China. E ele foi para a China, como missionário da Jocum, no meio da epidemia de SARS, que é aquela epidemia terrível. E eu me recordo que um dia a gente estava em casa, Tereza e eu, e ele ligou de China e falou assim, pai, você não vai acreditar, o negócio aqui está feio. Acabou de morrer uma pessoa no nosso hotel dessa enfermidade. Pai e mãe ouvir isso, irmãos, a gente ficou louco. Falou, o que esse pessoal está fazendo? Como é que um líder não entende isso? Tira meu filho dali. E fomos orar. Mas naquela hora que a gente estava orando, uma paz que excede todo entendimento entrou no nosso coração. E aquela paz invadiu a gente e Deus falava assim, não se preocupe, o Felipe está nas minhas mãos. Aquilo ministrou no nosso coração. Ele ficou mais 3 semanas ali, dali ele foi para a Coreia, Deus guardou, ele voltou em são, salvo, hoje continua saudável, porque a paz de Deus invadiu o nosso coração. Quando eu tinha 14 anos de idade, eu me lembro que eu estava saindo da escola e havia umas meninas que eu queria impressionar elas, eu achava elas muito bonitinhas, eu queria impressionar elas. E eu quis atravessar a rua de uma forma assim, bem macho, bem para chamar a atenção, para que elas pudessem me notar, porque elas não notavam a mim, eu queria que elas notassem que eu estava ali. E quando eu fui atravessar a rua daquela forma bonita, uma Kombi veio e me atropelou. Que vergonha, irmãos. Em vez de impressioná-la de forma positiva, foi de forma tão negativa. Eu me lembro que eu abri meus olhos assim, eu estava completamente consciente, já estava indo para o hospital. Naquela época, eles me levaram, quem conhece o Rio de Janeiro, eu fui atropelado no Meier, me levaram para Madureira, que é um bairro no interior do Rio.
Meus pais não sabiam onde estava e minha mãe recebeu a notícia e meu pai recebeu a notícia que eu estava num pronto-socorro, num bairro de Madureira, mas não falava o nome do hospital, não falava nada. E minha mãe entrou em parafuso. Onde está meu filho querido? E naquele momento, mais tarde, ela disse que ela orou e a paz que excede todo entendimento entrou no coração dela. E ela diz que uma paz tranquila disse: não se preocupe, teu filho está bem. Você vai encontrar ele está bem. É isso que eu estou falando. Isso é fruto do Espírito. E aí ele diz assim: amor, gozo, paz, paciência. Há duas palavras para paciência na Bíblia, e eu acho isso muito interessante. A primeira palavra para paciência na Bíblia é a palavra upomone, e tem a ver com paciência com situações. E há uma segunda palavra para paciência, que é a palavra macrotomia, que tem a ver com paciência com pessoas. Que palavra que está sendo usada aqui? Paciência upomone com situações ou paciência macrotomia com pessoas? A palavra usada aí é paciência com pessoas. Que interessante isso, é fruto do Espírito. Quando você fala assim, não tem paciência com nenhum irmão da igreja, aquele irmão carnal, está faltando fruto do Espírito. Olha como eu preciso desse fruto do Espírito na minha vida, irmãos. Paciência com pessoas, paciência com o irmãozinho, paciência com o esposo, paciência com o filho, paciência com a esposa. Isso é fruto do Espírito de Deus. Aí ele usa dois termos, amabilidade e bondade, que são duas coisas importantes. A amabilidade é a forma delicada de você lidar com pessoas, e bondade é a razão pela qual você é amável. As duas estão ligadas. São duas palavras muito parecidas no original. Então, uma pessoa amável, ela é delicada. Uma pessoa boa, ela é delicada porque ela é boa. Isso é fruto do Espírito. Então, se você não tem paciência com as pessoas, se você não fala bem com as pessoas, está faltando fruto do Espírito na sua vida. Ele usa a palavra fidelidade, que quer dizer a palavra pistis, que é consistência, permanência. Então, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é persistente, consistente em tudo aquilo que ela faz. E aí depois Paulo diz assim, mansidão, domínio próprio, contra essas coisas não há lei. A palavra mansidão é muito interessante porque ela é uma palavra no original que é dificílima de traduzir, porque ela tem 3 significados distintos. E todo tradutor da Bíblia tem dificuldade na tradução dessa palavra no grego. A primeira tradução dessa palavra significa submissão. Então, uma pessoa que é manso é uma pessoa submissa. A segunda palavra dessa pessoa, o significado dessa palavra no original é apto para aprender, teachable, apto para aprender. Então, não ela é submissa a Deus e a pessoas, mas ela também está sempre aberta para aprender novas coisas. E terceiro significado dessa palavra, ela considera os outros, ela respeita os outros. Então, olha a beleza de ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. E para terminar, ele diz, e essa pessoa tem domínio próprio. Ela sabe quando dizer não para a carne, quando dizer sim para o Espírito Santo. Ela sabe quando dizer, eu não vou comer mais, porque eu já comi o suficiente. Eu não vou nesse lugar, porque esse lugar não vai ser bom para mim. Eu não vou aceitar esse convite, porque isso não vai ser bom para mim. Então, Paulo está dizendo o seguinte, volta aqui, por favor. Ele diz assim, você tem a escolha, ou você vai viver pelo Espírito e ter o fruto do Espírito, ou você vai satisfazer o desejo da carne e você vai ter as obras da carne. E ele diz assim, por favor, viva pelo Espírito. Até agora, a minha mensagem foi introdução. Vamos então terminar e começar a mensagem. Como viver pelo Espírito? Eu falei para vocês o que é, eu não falei como. A gente precisa de saber como. Então precisamos de terminar aqui agora. Como viver pelo Espírito, que é a mensagem de hoje. Então, ao contrário de todas as aulas de homilética e hermenêutica que você pegou, a minha introdução levou 35 minutos e a minha mensagem vai levar 4 minutos. Como viver pelo Espírito? Paulo diz para a gente no verso de número 24 e 25. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Como é que a gente pode viver pelo Espírito, pastor Fernando? Primeiro, número 1, entregue a sua vida para Jesus Cristo. Você nunca vai viver pelo Espírito se você primeiro não entregar o senhorio da sua vida para Jesus. Jesus tem que ser o Senhor da sua vida. Paulo diz assim, os que pertencem a Cristo Jesus. Essa mensagem não faz sentido para ninguém que não é crente.
Se a pessoa não é crente, tudo que eu falei não faz sentido nenhum. Primeiro a pessoa tem que pertencer a Jesus Cristo. E para pertencer a Jesus Cristo, a pessoa tem que dar a sua vida para Jesus Cristo. Segunda coisa, você tem que nascer de novo. Nasce de novo. Ah, pastor, não é a mesma coisa? Não, não é. Não é a mesma coisa. Nascer de novo é o que Paulo chama, crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Uma vez que eu dei a minha vida para Jesus, eu falo, Jesus, agora você entra no meu coração, eu sou teu. Aí agora Jesus fala assim, então você tem que nascer de novo, Nicodemos. Você tem que nascer de novo, Fernando. E nascer de novo significa que você tem que fazer o que Jesus falou. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente. É a ideia da morte, sepultamento e ressurreição. Que a gente vê isso no batismo, por isso que o batismo é importante. Todo dia eu tenho que dizer, carne, vai para a cruz. Essa é a mensagem da cruz. A gente canta isso, sim, eu amo a mensagem da cruz. A mensagem da cruz é essa, é todo dia mortificando a nossa carne. Todo dia nascendo de novo, todo dia dizendo não para a carne e sim para o Espírito Santo de Deus. E isso só acontece quando a pessoa nasce de novo. Terceiro, é importante ter um relacionamento com o Espírito Santo. Entrega a sua vida para Deus. Segundo, nasce de novo. E terceiro, começa um relacionamento com o Espírito Santo. Sem ele não tem como. Lembra do ministério dele, por isso que Paulo diz assim, se vivemos pelo Espírito, e viver pelo Espírito é um relacionamento, você tem que começar a dizer, Espírito Santo, agora você me guia. Espírito Santo, agora você cuida de mim. Espírito Santo, agora eu sou teu. Então, você tem que dar a sua vida para Jesus, nascer de novo, convidar o Espírito Santo para dirigir a sua vida. E número 4, Paulo diz assim, você tem que andar também pelo Espírito, ou seja, continuamente ser cheio do Espírito Santo. Não é somente um dia, irmãos, não é somente uma oração de 24 horas, não é somente uma semana na igreja, é uma vida contínua. É dizer, Espírito Santo, enche-me. Espírito Santo, eu quero viver dessa forma, porque essa é a única forma que a gente vai poder vencer a nossa carne. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, por favor. Eu quero fazer algo muito importante, eu quero pedir que o grupo de louvor venha e fique aqui na presença de Deus, também para receber, não somente para cantar. De olhos fechados, cabeça baixa, eu quero nesse momento orar. Eu quero pedir que a bênção de Deus esteja sobre a vida de todos que estão ouvindo a palavra de Deus. Primeiro você tem que entregar a sua vida para Deus. Se alguém nessa manhã ainda não fez isso, você tem que fazer. Aqui na igreja ou em casa. Primeiro tem que entregar a vida para Deus. Segundo, você precisa de nascer de novo e dizer, Espírito Santo, eu quero nascer de novo, eu quero crucificar a minha carne. Eu queria pedir mais uma vez, ninguém andando, ninguém falando, ninguém conversando. Há pessoas aqui que são crentes. Há pessoas aqui que já aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, mas estão vivendo em pecado, porque estão praticando obras da carne. E você precisa nessa manhã confessar. Confessa o teu pecado ao Senhor. Homens, há homens aqui que estão presos à pornografia. Você é crente, mas você tem que crucificar a tua carne. Há mulheres aqui que estão presas a coisas que Deus não se agrada. Você viu a lista: ódio, ira, dissensão, divisão, imoralidade, impureza. Essa é uma manhã de perdão, irmãos. Como é que a gente vai ser cheio do Espírito se houver pecado? Deus falou para a gente na sexta-feira algo tremendo. E foi em oração. Deus disse o seguinte: o meu corpo tem estado doente. O precursor de toda doença é pecado. Nessa oração Deus despertou a igreja. A igreja está desperta. Mas agora Deus começou um processo de limpeza, para que o corpo de Cristo seja curado. Eu recebi aquela palavra sexta-feira. Deus falou: o meu corpo precisa de estar curado, não pode estar doente.
E a única forma de curar o corpo, irmãos, é confessando. Porque a Bíblia diz: confessa o seu pecado ao Senhor e Ele vai te curar. E nessa manhã algumas pessoas têm que vir para esse altar e mais tarde procurar um de nós pastores e dizer: pastor, tem misericórdia, me ajuda. Tem área na minha vida que precisa de ser confessada. E depois nós temos que convidar a presença do Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo. Eu quero nesse momento orar e depois vou convidar você para a gente fazer uma oração em conjunto. Aquele último canto que vocês cantaram, que eu quero que vocês cantem. Principalmente na área que diz, quando diz: vem como em Pentecostes, enche-nos, ó Pai, como perfume, sopra nesse lugar. Pai, eu oro nesse momento por todos aqueles que, por alguma razão, ainda não deram a sua vida para Jesus. Se houver uma pessoa aqui nessa manhã, que essa pessoa possa entregar a sua vida para Jesus. Alguém aqui nessa manhã, de olhos fechados, cabeça baixa, você diz: pastor, eu tenho que começar esse caminhar, eu quero comprometer, eu quero entregar minha vida para Jesus. Só levante a sua mão bem alta, eu quero ver você, para mim que eu possa orar por você. Se houver uma pessoa aqui nesta manhã. Segundo, há pessoas que precisam de fazer confissão, e porque eu não quero envergonhar você, eu quero que você venha junto com todos. Confessa a Jesus e depois fale com um de nós pastores. Pai querido, eu venho nesse momento orar que a gente possa ter uma vida controlada pelo Espírito de Deus, que possamos, Senhor, viver uma vida que agrada ao Senhor Jesus, em que o fruto do Espírito seja parte da nossa vida. Se há pecado nessa manhã que precisa ser confessado, não deixa que a gente saia daqui sem abrir e rasgar o nosso coração e dizer: perdoa, meu Pai, eu confesso, e sair daqui curado. E nós convidamos agora que tu possas vir e nos encher do teu Espírito. De pé todos, por favor. Nós terminamos nesse momento o nosso trabalho através da internet. Que Deus abençoe a sua vida em sua casa. Mas os que estão aqui presentes, eu quero chamar a todos nesse momento para gastar um tempo no altar.